Pois bem, aqui estamos nós para conversarmos sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que alguns estão dizendo terminará desembocando em um conflito entre a Rússia e Israel. Antes de tudo, é preciso compreender que o Israel atual é uma nação, um Estado, a Medinat Israel, um Estado forjado pela ONU. E na atual política internacional, estamos percebendo muito claramente quais são os reais objetivos da ONU. E muitas das máscaras da ONU têm caído. E não são poucos os que estão percebendo o cair das máscaras da suposta Organização das Nações Unidas. Pois bem, Israel não é bem aquele Israel da Bíblia. O Israel de hoje não é bem o Israel da Bíblia. O Israel de hoje é bem um Israel promovido e criado pelos Estados Unidos da América, que sempre foram a maior influência sobre as Nações Unidas. A ONU é como que um vassalo dos Estados Unidos da América. E o fato é que já fica complicado interpretar as profecias da Bíblia identificando o Israel bíblico com o Israel atual. No decorrer do nosso estudo, vamos perceber uma série de diferenças que existem entre o Israel da Bíblia e o Israel atual. Mas na própria Bíblia nós podemos perceber que Jesus Cristo, ele tem uma posição muito específica a respeito mesmo do Israel daqueles dias, do chamado Israel bíblico. Já o Evangelho de João dizia que Jesus veio para os que eram seus, ou seja, o Israel da Bíblia. Mas os seus não o receberam. Em outras palavras, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelo povo de Israel. E assim o Evangelho de João continua dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Isso significa, meus queridos, que já nessa passagem bastante conhecida da Bíblia, os filhos de Deus são compreendidos como aqueles que acolheram a Cristo, coisa que o Israel bíblico não o fez. Os filhos de Israel, a nação de Israel, o Estado de Israel, rejeitou a Cristo, e isso foi algo determinante. Já o próprio Jesus anunciara isso em uma de suas parábolas. Ele nos conta, por exemplo, a parábola dos maus lavradores, dizendo que um pai de família plantou uma vinha e cuidou dela, e ele a arrendou a alguns servos lavradores. Eles deveriam lavrar a terra e
colher dela os frutos, e assim o pai de família receberia parte dos frutos da terra que ele havia arrendado àqueles maus lavradores. Aqueles lavradores, aliás, que vão se revelar maus, porque o pai de família envia alguns dos seus servos para receberem das mãos daqueles lavradores os frutos da terra, e o fato é que esses servos, diz a parábola, foram apedrejados, foram mortos, e então o pai da família enviou outros servos que também sofreram na mão daqueles lavradores que se revelavam maus. Até que, por fim, o pai da família enviou o seu filho, dizendo que eles terão respeito, ao menos, ao meu filho. E foi então que aqueles lavradores se revelaram definitivamente maus e mataram o próprio filho do dono daquela vinha, daquela terra. O fato é que Jesus Cristo, ao terminar essa parábola, pergunta aos judeus, aos filhos de Israel, ao Israel dos dias da Bíblia: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores maus? E o próprio Jesus responde mais adiante, citando um texto do Antigo Testamento. Jesus disse: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor é que foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus vos será tirado. E será dado a um povo que dê os seus frutos, a um povo que frutifique, a um povo do qual o pai da família receba os frutos. Pois bem, é então que Jesus Cristo aplica aquele texto do Antigo Testamento que ele havia citado, dizendo: e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, se despedaçará. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ora, o Antigo Testamento também falava de que os reinos desse mundo sofreriam um golpe de uma pedra que cairia do alto, cortada não por mãos humanas, e essa pedra cairia sobre os reinos deste mundo, e todos os reinos seriam reduzidos a pó, e o vento os levaria. O fato é que Jesus Cristo aqui está nitidamente fazendo menção ao reino de Deus, ao reino dos céus, que como pedra cairia sobre os reinos desse mundo e os reduziria a pó. E é curioso a maneira como o Evangelho de Mateus narra o final dessa história. Jesus Cristo está pronunciando aquela parábola, conversando com os filhos de Israel, com os judeus. E então o Evangelho de Mateus faz a seguinte observação: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, judeus religiosos da época, ouvindo estas palavras,
entenderam que falava deles. Então percebam claramente que Jesus Cristo estava fazendo referência ao povo de Israel, à nação de Israel, que rejeitaria o próprio Filho de Deus, tanto quanto havia rejeitado os servos de Deus, os profetas, no passado. Aliás, o último dos profetas, São João Batista, já dissera em sua pregação que estava lançado o machado sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não desse fruto seria cortada e lançada ao fogo. Assim aconteceu com Israel. Rejeitou o Filho de Deus e inclusive disse, em uma ocasião solene, em que optou por Barrabás e gritou pedindo a crucificação de Jesus, precisamente esse povo bradava dizendo: o sangue dele seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso significa dizer que o sangue de Cristo, inocente, foi, sem dúvida alguma, motivo de culpa para aquele povo, para aquela nação que o rejeitou, que o assassinou, rejeitando-o assim. De maneira, meus queridos, que é exatamente por isso que São Paulo, escrevendo aos Romanos, precisamente no capítulo 9, em que ele trata do povo de Israel, em que ele escreve aos cristãos romanos sobre o povo judeu, o povo de Israel, a nação de Israel, Paulo diz com muita clareza que ele mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos, que eram seus parentes, segundo a carne. E São Paulo diz: eles são israelitas, deles é a adoção de filho, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E é aqui que São Paulo diz algo muito, mas muito sério. Ele revela não apenas o seu amor pelos seus compatriotas, pelos seus consanguíneos, pelos filhos de Israel, pelo Israel bíblico, pelos judeus, mas ele diz com muita força e ênfase, não que a palavra de Deus haja falhado ao prometer bênçãos sobre este povo, sobre a nação de Israel. Mas nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. São Paulo aqui está aprofundando o que Jesus Cristo ensinara naquela parábola. O juízo divino veio sobre aqueles que rejeitaram, ao invés de receberem a Cristo. E São Paulo nos diz mais: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. São Paulo já escrevera anteriormente uma carta aos cristãos que viviam numa região chamada Galácia, onde hoje é a Rússia. São Paulo escreveu essa carta e ele dedica todo o capítulo 3 da carta aos Gálatas, de sua carta aos Gálatas, para mostrar que os cristãos que ali viviam, ainda que não fossem judeus, ainda que não fossem filhos de Israel segundo a carne, eles eram sim filhos de Deus, porque em Cristo eles se tornaram descendência de Abraão.
na carne de Cristo, que era descendente legítimo de Abraão, os cristãos haviam se tornado verdadeiros filhos de Deus. É precisamente isso que ele diz ao escrever aos Gálatas. É por isso que ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa feita a Abraão e cumprida não apenas sobre os judeus, mas cumprida sobre todos aqueles que receberam o mesmo Cristo que os judeus rejeitaram, que a maioria dos judeus rejeitou. Aqueles dentre os judeus, aqueles poucos dentre os judeus que receberam a Cristo, e todos os que entre as nações receberam a Cristo, este sim, de acordo com o Novo Testamento, com a Bíblia, é o Israel de Deus. E mais especificamente o novo Israel de Deus. Exatamente por isso, hoje, quando estamos interpretando as profecias da Bíblia, não podemos mais interpretar as profecias como se referindo ao velho Israel. Quando as profecias da Bíblia se referem a Israel, elas devem ser necessariamente interpretadas como se referindo ao novo Israel de Deus em Cristo, e não ao velho Israel que foi despedaçado pela pedra, juntamente pela pedra cortada sem mãos humanas e descida do alto, que atingiu todos os reinos da terra sem distinção, atingindo-os até hoje, atingindo precisamente aqueles que não recebem verdadeiramente a Cristo.